Olá, eu sou a professora Rayane e neste vídeo vamos resolver um exemplo com reta tangente usando a derivada pela definição. Vem comigo! A questão diz o seguinte: caso exista, determine a ou as equações das retas tangentes à curva f de x igual a x² mais ln de x mais 1, que é ou são perpendiculares à reta R igual a 3y mais 3x igual a 6. E a questão pede para usar a derivada pela definição. Vamos analisar um pouco graficamente o que essa questão está pedindo. A questão pede, então, referente aqui à função f de x igual a x² mais ln de x mais 1. Aqui está o gráfico dessa função. Pede-se uma reta tangente num dado ponto, aqui a reta tangente em um determinado ponto, no qual essa reta tangente seja perpendicular à reta R, cuja equação é 3y mais 3x igual a 6. Vamos analisar aqui a inclinação. Então, a nossa tarefa vai ser descobrir em qual ponto que essa inclinação aqui vai ser de 90 graus, ou seja, que a reta tangente e essa reta R vão ser perpendiculares. Nós vamos observar depois, pelos nossos cálculos, que um ponto vai ser no x igual a 0, nós vamos ter o perpendicularismo entre essas retas, e um outro ponto será quando x for igual a menos 0,5, menos 1 sobre 2. Da geometria analítica que a gente vê no ensino médio, duas retas são perpendiculares se o produto entre o coeficiente angular dessas retas for igual a menos 1. Aqui está de novo o nosso problema. Vamos observar primeiro essa parte. Pede também que essa reta tangente seja perpendicular a essa reta R, 3y mais 3x igual a 6. Vamos chamar de T a nossa reta tangente. Então, como a reta tangente deve ser perpendicular a essa reta R, o produto entre a inclinação da reta tangente e a inclinação da reta R deve ser igual a menos 1. Observando a reta R, deixando o y sozinho, 3y igual a 6 menos 3x, dividindo tudo por 3, ficamos com y, 6 dividido por 3, 2, 3x dividido por 3, 1. Y igual a 2 menos x é a equação simplificada da reta R, cuja inclinação, aqui é o coeficiente angular, o que acompanha x, é menos 1. A inclinação da reta R é menos 1, portanto, a inclinação da reta T, que a gente chamou aqui a reta tangente, deve ser igual a menos 1 sobre a inclinação da reta R. Menos 1 dividido por menos 1, menos com menos mais, 1 dividido por 1, 1. Portanto, a inclinação da reta tangente deve ser igual a 1. Lembrando que a equação de uma reta tangente ao gráfico de uma função f de x num ponto x0, f de x0 é dada por y menos f aplicada nesse ponto x0, igual à primeira derivada da função f aplicada nesse ponto x0, que multiplica x menos esse ponto x0. Portanto, como nós vimos na condição ali do perpendicularismo dessa reta tangente em relação à reta R, a primeira derivada da função f deve ser igual a 1. A nossa tarefa, então, vai ser descobrir os pontos nos quais isso aqui acontece, que a primeira derivada da função f seja igual a 1. Ou seja, que a inclinação dessa reta tangente seja igual a 1. A questão pedia para usar a definição de derivada para calcular a derivada desta função aqui. A definição de derivada podemos usar essa daqui, limite de h tendendo a zero, f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Assim, é a definição da derivada da função f. Aplicando, então, essa definição de derivada na nossa função x² mais ln de x mais 1. O que é f de x mais h? No lugar da variável x, na função f, nós vamos substituir x mais h. Então, ficamos com x mais h ao quadrado, mais ln, no lugar desse x, x mais h, mais ln de x mais h mais 1, menos
a função f de x, copiamos aqui, x² mais ln de x mais 1, tudo isso sobre h. Dando uma ajeitada um pouco aqui, deixando que tem x com x, ln com ln, então esse menos x² nós escrevemos aqui, e esse menos ln de x mais 1 está aqui. Então, portanto, temos que calcular este limite de h tendendo a zero, x mais h ao quadrado, menos x ao quadrado, mais ln de x mais h mais 1, menos ln de x mais 1, tudo isso sobre h. Propriedade de limite, o limite da soma é a soma dos limites. Então, abrimos aqui em dois limites para ficar mais fácil o nosso cálculo. Vamos começar com este limite aqui. Se a gente substituir o h por zero, ficamos com x² menos x², que é zero, sobre zero, que é uma indeterminação. Precisamos desenvolver, então, para sair dessa indeterminação. Abrindo esse quadrado, usando o produto notável, ficamos com o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xh, mais o segundo ao quadrado, h ao quadrado, menos x ao quadrado sobre h. Esse x² simplifica com esse x² aqui, fica então 2xh mais h ao quadrado sobre h. Tem h aqui, colocamos h em evidência, fica então h vezes 2x, h vezes h ao quadrado, conferindo aqui, então o evidência fica h, abre parênteses, 2x mais h, fecha parênteses. Esse h simplifica com esse h, fica então apenas o limite de h tendendo a zero de 2x mais h. A variável aqui é h, como h vale zero, isso aqui fica zero, sobra então 2x. Portanto, essa parte aqui da derivada pela definição vale 2x. Vamos agora ver aquela parte que tem o ln. Ficamos para calcular o ln de x mais h mais 1 menos o ln de x mais 1 sobre h. Propriedade de ln. O ln aqui da divisão, ln de a dividido por b, é igual ao ln de a menos o ln de b. Aplicamos isso daqui nesses ln's. Então, ficamos com um ln só, de x mais h mais 1, divididos por x mais 1 sobre h. Dividir por h, a gente pode escrever aqui como 1 sobre h, que multiplica o ln. E também, pensando já em dar uma ajeitada nisso aqui, nós podemos abrir em duas somas. O denominador aqui é comum. Pegamos o x mais 1 sobre x mais 1, mais o h sobre x mais 1. Mais uma propriedade de logaritmo. K vezes um ln de a é igual a ln de a elevado a k. Então, esse 1 sobre h que está aqui na frente multiplicando pode vir para o expoente. Veio aqui para o expoente. Além disso, x mais 1 dividido por x mais 1 é 1. E aqui a gente copia o h sobre x mais 1. E aqui o limite continua sendo o h tendendo a zero. Propriedade de limite, o ln que está aqui dentro, a grosso modo a gente diz, pode vir para fora. Então, ficamos com ln do limite de h tendendo a zero de 1 mais h sobre x mais 1, tudo isso elevado a 1 sobre h. Vamos fazer uma pequena mudança de variáveis. Vamos dizer que u seja igual a tudo isso aqui. Ou seja, vamos ver por quê. U seja igual a h sobre x mais 1. Vamos reescrever esse limite aqui, então, em termos da variável u. Onde tem h, nós vamos ver o que nós vamos trocar. Vamos analisar primeiro aqui essa parte. Como o h está tendendo a zero, o u também tende a zero, porque ficaria 0 dividido por x mais 1, 0 dividido por qualquer coisa, 0. O u também fica tendendo a zero. Para substituir esse h aqui, quem que é h? Esse x mais 1 aqui dividindo passa multiplicando, h é u vezes x mais 1. Reescrevendo, então, o limite, em termos da letra agora, u. ln do limite de u que tende a zero, 1 mais tudo isso que nós chamamos de u, elevado a 1 sobre h. Mas quem é h? U que multiplica x mais 1. Temos esse limite aí para analisar agora. Aqui, para ficar um pouco mais fácil de visualizar, podemos escrever esse expoente aqui como 1 sobre u vezes 1 sobre x mais 1. Propriedade de potência, a elevado a m vezes n, é a mesma coisa aqui que
o A elevado a M, tudo isso elevado a N. Aplicando essa propriedade, ficamos então com o ln do limite de u tendendo a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, e tudo isso elevado a 1 sobre x mais 1. Olha só, foi feito tudo isso de propósito para aparecer exatamente aqui um dos limites notáveis. Esse limite aqui, de u tendendo a zero, 1 mais u, tudo isso elevado a 1 sobre u, corresponde ao número de Euler, ou Euler, o número e. Trocamos, então, essa parte aqui por e, ficamos com ln de e elevado a 1 sobre x mais 1, propriedade de logaritmo, isso aqui pode vir para frente multiplicando, 1 sobre x mais 1, que multiplica o ln de e. O ln de e é 1, porque o ln é o log na base e. Fica, então, essa parte aqui como resultado, 1 sobre x mais 1. Voltando no que nós havíamos feito, separamos em duas partes. 2x, o resultado dessa daqui, mais 1 sobre x mais 1, o resultado dessa parte daqui. Usamos a definição, então, para calcular a primeira derivada da função f. f' de x igual a 2x mais 1 sobre x mais 1. Nós vimos, devido ao fato da reta tangente ter que ser perpendicular àquela reta R, que a primeira derivada, que corresponde à inclinação da reta tangente da função f, deve ser igual a 1. Respeitando isso, nós usamos a definição de derivada e chegamos que a primeira derivada da função f em qualquer ponto x é a função 2x mais 1 sobre x mais 1. E isso deve ser igual a 1. Fazendo aqui o mínimo múltiplo comum dessa primeira parte, fica x mais 1 é o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, x mais 1 dividido por 1, x mais 1, vezes 2x, x mais 1 dividido por x mais 1, 1 vezes 1, 1, igual a 1 que tinha aqui do outro lado. Fazendo a distributiva, 2x vezes x, 2x quadrado, 2x vezes 1, 2x, mais 1. Esse x mais 1 aqui embaixo dividindo, passamos multiplicando, x mais 1 vezes 1, próprio x mais 1. 2x quadrado mais 2x menos x, fica x positivo, 1 menos 1 fica 0, e aqui do outro lado também, então, 0. Temos essa equação do segundo grau para resolver. Podemos usar Bhaskara ou, colocando x em evidência, ficamos com x, que multiplica 2x mais 1, igual a 0. Para um produto ser igual a 0, ou essa parcela é 0, ou essa parcela é 0. Tiramos aqui duas raízes. X igual a 0, ou 2x mais 1 igual a 0. Arrumando aqui, fica 2x igual a menos 1, passo 2 dividindo, x igual a menos 1 sobre 2. Temos essas duas possibilidades. A questão solicitava a equação da reta tangente para quando o x for igual a 0, que é uma das raízes que a gente encontrou agora há pouco. A gente substitui o x por 0 aqui na função f, para saber quem é esse f de x0. 0 ao quadrado, que é 0. ln de 0 mais 1, fica ln de 1, que também é 0. Fica y menos 0, fica só o y. x0 é o próprio ponto 0 que a gente está analisando, fica x menos 0, fica só x. E a primeira derivada, nós vimos que vale 1. A primeira derivada nesse ponto. Fica 1 vezes x, fica só x. Fica a própria reta identidade. Y igual a x, a equação da reta tangente. Para quando x for igual a menos 1 meio, vamos ver como é que fica a equação da reta tangente. A primeira derivada, a gente já viu que vai dar 1. A gente já sabe que vai dar 1. Substituindo o x por menos 1 meio aqui na função f, para saber esse f de x0. Menos 1 meio ao quadrado, mais ln de menos 1 meio, mais 1, igual a 1, que é a inclinação da reta tangente, que corresponde à primeira derivada, x menos 1 meio. Menos 1 meio ao quadrado, 1 quarto, com esse menos aqui fica menos 1 quarto, menos 1 meio mais 1 fica 1 meio, ln de 1 meio, com esse menos aqui, menos ln de 1 meio, igual a 1 que multiplica tudo isso, fica tudo isso, menos com menos, mais x mais 1 sobre 2. 1 meio mais 1 quarto, 3 quartos, x, a gente copiou o x aqui, esse menos ln de 1 sobre 2 vem aqui como
mais ln de 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Propriedade de logaritmo, esse menos 1 pode vir para frente multiplicando. Então, quando x for igual a menos 1/2, nós vamos ter a reta tangente y igual a x mais 3/4 menos ln de 2. Só dando uma conferida no gráfico, aqui a reta tangente ao gráfico da função f, que está aqui em verde, no ponto 0, temos a reta identidade y igual a x. Por sua vez, essa reta tangente é perpendicular à reta R. Beleza? Só conferindo a outra aqui. Quando y for igual a x mais 3/4 menos ln de 2, temos essa reta aqui, tangente no ponto menos 1 sobre 2. E essa reta tangente ao gráfico da função f, nesse ponto menos 0,5, é perpendicular à reta R do enunciado. É isso aí. Muito obrigada!